Fala galera, eu sou o professor Neto de Física e chegamos à nossa 10ª semana de revisão para o Enem. Desta vez, a lista de exercício ela contém questões sobre impulso, quantidade de movimento e conservação da quantidade de movimento. Para que a gente possa fazer esse material, eu coloquei a questão do ano passado do Enem, que foi muito polêmica, né, que a gente discutiu muito, que foi aquela do tijolo que caiu na cabeça de um operário, é a questão número 9. E aí eu vou dizer para você por que ela foi polêmica e quais os cuidados que o Enem deve ter tomado agora para colocar esse conteúdo de novo na nossa prova. Mas antes, vamos fazer a questão número 1 para a gente ver o que ela diz. Começa dizendo assim: a possibilidade de diminuir o módulo da força que atua sobre o objeto até ele parar, aumentando-se o tempo de atuação da força, tem muitas aplicações práticas, como por exemplo o uso de airbags em automóveis ou nas competições de salto em altura, o uso de colchões para aparar a queda dos atletas. Um atleta cai sobre um colchão de ar, recebendo um impulso de 600 Newton vezes segundos. Então a primeira informação matemática, a primeira coisa que nós vamos anotar aqui nessa questão é que o valor do impulso é igual a 600 newtons segundo. Então já identificamos que tem impulso no enunciado. Qual é a força média? Então eu quero que você me diga quanto vale o valor da força média expressa em newtons, unidade no SI, que atua sobre esse atleta, e qual a variação da quantidade de movimento, que aqui ele está representando por ΔQ, e pelas alternativas você está vendo que ele está querendo a resposta em newtons segundos, que já induz de certa forma o aluno a pensar qual é a fórmula que ele deve utilizar, né? Se ele para 0,2 segundos após o impacto inicial. Então, um tempo 0,5 segundos. Para a gente fazer essa questão, são duas perguntas. E aí, nós vamos dividir em dois passos. O primeiro passo é a aplicação direta da fórmula. Impulso é o produto da força pelo intervalo de tempo. Então, impulso é uma grandeza vetorial, força é vetorial, tempo é uma grandeza escalar. Ele nos deu o impulso como sendo 600, quer descobrir quem é a força, e o tempo de 0,5. Perceba que é uma questão onde o aluno tem só que conhecer a fórmula. O 0,5 que está multiplicando, ele vai passar para o lado dos 600 dividindo. E a gente aprendeu que todo número que é dividido por 0,5 é só você multiplicar por 2. Ou seja, 600 vezes 2 vai dar 1.200 newtons. Aí você faz, certo, professor? E agora? Bem, a física apresenta um teorema muito importante para o Enem, chamado Teorema do Impulso, o TI, Teorema do Impulso. Esse teorema, que na realidade é uma demonstração da segunda lei de Newton, ele diz para a gente que o impulso dado por uma força durante um certo tempo sobre um corpo provoca sobre ele uma variação na energia, na quantidade de movimento desse corpo. Se essa variação da quantidade de movimento é igual ao impulso, então você já tem que ele é igual a 600 newtons segundos. E com isso, você ficaria com a alternativa da letra D, que tem 1.200 newtons para força e 600 newtons segundos para variação da quantidade de movimento. Uma questão bem legal. Se você gostou dessa iniciativa, deixe o seu like, faça o seu comentário. Espero que você tenha conseguido fazer essa questão durante a semana, que você recebeu essa lista. Quem está vendo pela primeira vez, vê como ela é legal, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Você sabe que isso vai ajudar a chegar a outras pessoas, né? Também, quanto mais pessoas divulgarem o nosso trabalho, melhor. E eu fico aqui esperando as suas dúvidas. Estou aqui para ajudar vocês. Vamos à nossa próxima questão. Questão de número 2 diz o seguinte: observe o gráfico. Você já sabe, infográfico é um dos tipos assim que o vestibular do Enem sempre coloca, e quando o aluno acerta, a sua nota vai lá para cima, porque a maioria das pessoas tem dificuldade de interpretar gráfico. Então, aparecer um gráfico, toda vida, com muito carinho, analise, tire os dados, observe as unidades, veja qual é o intervalo que ele está querendo. É extremamente importante. Observe no gráfico a variação em newtons da intensidade da força. Então perceba que ele está dizendo que a força está dada em newtons e que vale 6 vezes 10 a terceira, vai de 0 até esse valor. Aplicando pelos motores de um veículo em seus primeiros 9 segundos de deslocamento. Então você vai ter que o tempo vai estar dado em segundos. Observe
que existe uma relação do impulso que, quando você tem uma força constante, você aplica na fórmula. Força vezes tempo. Mas se a força variar, o impulso ele será dado numericamente pelo valor da área formada. Então você vai observar que aqui você vai ter uma área, essa parte que eu estou rachurando em azul, que eu estou pintando em azul. E essa área é bem conhecida, é a área de um trapézio. Então o que é que a gente pode entender? Que o impulso ele será numericamente igual à área formada pelo gráfico da força em função do tempo. Como a gente pôde perceber, essa área é a área de um trapézio, que é base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Você percebeu bem isso, né? Agora é só ter cuidado com os dados na hora que você estiver extraindo, porque observe que coisa interessante. Quem seria a base maior? Ela começa no 0 e vai até o 9. Então toda essa extensão aqui representa a minha base maior. Então de 0 até 9 você tem uma base maior que é 9. Agora, de 3 até você chegar em 6, esse pedacinho que está aqui, ó, ele representa a nossa base menor do nosso trapézio. E aí seria de 3 até 6, 3. E a nossa altura, multiplicado pela altura, né, vai do 0 até chegar o 6 vezes 10. Então vamos colocar 6 vezes 10 a terceira. E tudo dividido por 2. Vamos lá, sem pressa você vai fazer o seguinte, ó. 9 mais 3 vai dar 12. Observe que aqui eu vou poder, para ganhar um pouquinho de tempo, simplificar. 6 dividido por 3 por 2 vai dar 3, vezes 10 elevado à terceira. 12 vezes 3 dá 36. Só que 36 não é notação científica. A gente aprendeu que para ser notação científica, o número tem que ser maior do que 1, menor do que 10, acompanhado por uma potência de 10. Como 36 é maior do que 10, a gente subentende que a vírgula que está após o número 6, ela deve se deslocar para a esquerda para deixar o número menor, uma casa. Se eu diminuo uma casa, eu tenho que aumentar uma no expoente para continuar o mesmo valor. Então 3,6 vezes 10 à quarta newtons segundos. E isso você encontra na alternativa da letra C. Uma questão bem legal, bem simples, mas que você deve analisar com muito carinho na hora que estiver fazendo a questão. Cuidado com o gráfico. Mais uma vez, deixe o seu like, deixe seu comentário. Qualquer dúvida, pergunta, estou aqui para lhe ajudar, tá certo? Vamos à questão de número 3. A questão número 3 é uma questão interessante porque ela vai abordar, além do impulso e quantidade de movimento, outros conteúdos que estão em volta que sempre aparecem na prova. Então se liga nessa dica porque diz o seguinte, ó. Um drone eleva uma caixa de 5 kg. Então nós já temos aqui como primeira dica matemática, né, a massa que o drone está carregando, que é esse blocozinho que tem 5 kg, já está na unidade correta. Com uma velocidade, observe, constante, equivale 2 metros por segundo vertical e para cima, como mostra na figura abaixo. Em certa altura, o fio que prende a caixa ao drone arrebenta, tora, quebra e o drone passa a subir sozinho. Bem, aqui tem algo físico que você não pode desprezar. Por exemplo, o drone não estava parado quando o fio rompeu, torou, arrebentou. O drone estava em movimento ascendente. E aí automaticamente o bloco, por inércia, tem a mesma velocidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, na hora que o fio arrebentou, o bloco tem uma velocidade vertical e para cima de 2 metros por segundo. Então ele não cai de imediato. A primeira coisa que acontece, e aí você tem que analisar com frieza essa parte, é que o bloco, deixa eu colocar aqui um novo desenho para a gente poder imaginar, ó. Vamos imaginar que o bloco ele tem uma velocidade e essa velocidade é de 2 metros por segundo. Essa velocidade que eu estou colocando aqui de 2 metros por segundo vai passar a ser a velocidade inicial no momento que o fio se rompeu. Ele ainda vai continuar subindo por inércia até atingir o ponto mais alto da trajetória. Esse ponto mais alto é chamado de altura máxima de subida, né? Que vai ser igual a 0. Porque ele está contra a aceleração da gravidade. Então ele vai diminuindo o movimento retardado até chegar no ponto mais alto onde a velocidade é igual a 0. Professor, o que é que isso nos leva a entender? Que este corpo, a gente pode utilizar a equação de Torricelli com um sinal negativo porque ele está no sentido contrário à orientação da trajetória, né? Então
você vai perceber o seguinte, que essa altura é considerada a altura máxima. Na altura máxima a velocidade final é 0, 0 ao quadrado é 0, a velocidade inicial é 2, que vai ser elevado ao quadrado, 2 vezes 10, e aí a gente vai descobrir qual foi a altura que ele percorreu, o tanto que ele subiu. 2 vezes 10 dá 20, que está negativo, passa para o outro lado positivo, e 2 ao quadrado é 4. O 20 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. E com isso, desculpe, com isso a gente descobre que a altura que ele percorreu foi equivalente a 0,2 metros. Ah, professor, entendi. Então, rompeu o fio, por inércia ele continua a subir, mais 0,2, ou seja, 20 centímetros a mais antes de começar a queda. Então, isso aí é extremamente importante. Nós estamos relembrando aqui a parte de cinemática, onde envolve o lançamento vertical utilizando a equação de Torricelli. Aí ele continua a questão, porque o segredo vai estar aqui. Ele diz assim, ó, considere o intervalo, então veja que o segredo está aqui, ó, o intervalo de tempo entre o instante em que a caixa se solta do drone, que é exatamente esse momento que a gente colocou aqui o bloco, no momento que ele se soltou, e o instante em que a caixa começa a descer. Olha, ele vai começar a descer quando chega o ponto mais alto, ele não para, ele muda de sentido. Então essa velocidade zero não quer dizer que ele parou, quer dizer que é o momento que ele muda de sentido para começar a descer. Estava subindo e começou a descer. Então toda a questão vai ser baseada nesse intervalozinho aqui, ó, onde o corpo rompeu, torou o fio com o drone, por inércia ele sobe e atinge o ponto mais alto. Sacou a ideia? Aí ele continua e diz assim, para marcar com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas, considere o sistema conservativo. Isso aqui é outra dica também muito importante. No sistema conservativo deve-se desprezar qualquer forma de atrito, qualquer forma de resistência com o ar. E aí a gente vai analisar proposição por proposição para a gente entender como é que funciona isso. Primeiro ele diz assim, o trabalho realizado pela força peso. Aí a gente vai colocar aqui. O trabalho da força peso mas espera aí, vamos pensar. Nesse intervalo de tempo, o corpo desceu ou subiu? Subiu, né, professor? Ele subiu até atingir o ponto mais alto. E a força peso aponta para baixo. Se o movimento é para cima e a força peso é para baixo, o trabalho é chamado de trabalho resistente. E aí você coloca o sinal negativo para dizer que a força peso está no sentido contrário nesse intervalo de tempo que ele subiu, contrário. E a fórmula é mgh. A força peso, que é mg, multiplicado pelo deslocamento, que foi a altura que a gente terminou de descobrir. Aí você faz, professor, então o trabalho da força peso será negativo, a massa vale 5, a gravidade vale 10 e a altura que a gente terminou de descobrir, 0,2. Então, o trabalho da força peso é menos 0,2 vezes 10 dá 2, vezes 5, 10. Menos 10 joules. E a proposição diz que o trabalho realizado pela força peso sobre a caixa é de menos 10 joules. Certíssimo, perfeito. Então essa primeira proposição está correta. Veja que de imediato você já elimina a letra C, a letra D e a letra E, porque começa com falso, a gente está vendo que é verdadeiro. Pronto. Já matamos a charada, já identificamos que essa primeira representação é verdade. Pronto, vamos à nossa segunda proposição, vamos ver o que é que ele diz aqui. A quantidade de movimento da caixa permanece constante. Aqui eu quero fazer uma ressalva para que o aluno possa entender. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Pensa comigo, a velocidade inicial não era de 2 metros por segundo? Nesse intervalo de tempo, o que foi que aconteceu? Ele variou a velocidade. Ora, se a velocidade está diminuindo, então automaticamente você vai perceber que a quantidade de movimento não vai permanecer constante. Ela vai diminuir e com isso a proposição é uma proposição falsa. Sacou a ideia? Bem simples, bem básico. Vamos à proposição 3. O impulso aplicado pela força-peso sobre a caixa é de... Bem, primeira coisa que a gente vai ter que entender, e aqui eu quero que você tenha um pouquinho de cuidado na hora que a gente estiver analisando essa proposição, é porque a gente sabe que o impulso realizado por uma força é igual à variação da quantidade de movimento por ela sofrida. Então eu posso dizer que é final menos a inicial. Observe que a quantidade de movimento final é zero, porque a velocidade dele é igual a zero. E aí, automaticamente, o meu impulso vai dar um valor negativo, a massa, que é 5, e a velocidade inicial, que é 2. Ah, entendido, professor.
Então meu impulso aplicado por essa força, que fez com que ele variasse a velocidade, vai corresponder a menos 10 newtons segundos. E com isso, a proposição 3 fica verdadeiríssima, ok? Vamos então agora à proposição 4, que diz assim: a energia cinética da caixa na altura máxima alcançada é nula. Observe que ele se refere à altura máxima, e a gente sabe que na altura máxima a velocidade dela é igual a zero. Como a gente aprendeu que energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, na altura máxima a velocidade é nula. Consequentemente, a energia cinética também será nula. E com isso, essa proposição fica verdadeira. E aí, para a gente concluir, nós vamos pegar agora a última proposição, a quinta proposição, que diz assim: a energia potencial gravitacional. Então, peraí, professor. Energia potencial gravitacional é mgh? Exatamente. Permanece constante. Errado. Observe que desde o momento que ele soltou, aí você tem que ter cuidado com isso, o drone não parou. O drone continuou a se movimentar, como diz no texto. Rompeu e ele continuou a se movimentar. A altura está variando, então a energia potencial também está variando. Ela não permanece constante. E aí ela está falsa, porque ela não fica constante. E o que ele pede para a gente nessa questão, que é maravilhosa, veja que questão linda, envolveu aqui várias partes da matéria, um cuidado com teoria e com cálculo, que diz assim: a sequência correta de cima para baixo. Então você vai ter verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Alternativa correta, letra A de Amozão. Uma questão bem legal, bem interessante. Mais uma vez eu digo que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ajude esse canal a chegar a outras pessoas divulgando, né? Deixando seu comentário. Eu sei que toda vida que você tiver uma dúvida pode contar comigo. Não se preocupe, eu teria o maior prazer em ajudar vocês, tá ok? Vamos adiante, vamos para mais uma questão, a questão de número 4. Essa questão 4, ela é uma questão que envolve a ideia de você aplicar uma fórmula e ter cuidado com as potências de 10, que é uma coisa assim muito delicada na hora da prova, principalmente porque o aluno ele tem que ter a cabeça muito centrada naquilo que ele está fazendo. É a questão de física, então esquece biologia, esquece matemática, você está concentrado na questão de física. Um detalhe vai fazer toda a diferença. Olha o que essa questão traz para a gente. Geralmente, um chute de bola parada surpreende o adversário pela sua trajetória descrita e pela velocidade que a bola atinge. Considerando que a bola de futebol tem massa, então nós vamos colocar como primeira informação que a massa da bola de futebol é de 400 gramas ou 0,4 quilogramas. Então você tem que tomar isso como base. Hipoteticamente, durante o seu movimento, a resistência do ar seja desprezível. É correto afirmar que a bola, então preste atenção, a bola ela vai atingir, toda pergunta vai ser referente a isso, a bola vai atingir, e aí a gente vai trabalhar essa situação hipotética. Nós vamos começar com a letra A, nós vamos analisar a letra A. Ele disse que a bola vai atingir uma velocidade de 15 metros por segundo devido à aplicação de um impulso resultante de, preste atenção ao valor do impulso. Só que o que a gente deve analisar, o que a gente deve perceber logo de cara? Na letra A, a gente vai colocar que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Que variar a quantidade de movimento é final menos inicial. Mas como ele disse no enunciado, a bola está parada. E se ela está parada, a velocidade inicial é igual a zero, logo não tem quantidade de movimento. Então eu posso dizer que meu impulso é massa vezes velocidade. Ou seja, a minha velocidade é o impulso dividido pela massa. A massa que está multiplicando, ela passou para o outro lado, dividindo. Olha só, o impulso da questão que ele forneceu para a gente foi de 0,12 vezes 10 elevado à segunda. E vamos dividir pela massa, que é 0,4. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma casa decimal embaixo, vou tirar uma casa decimal em cima. Então, a vírgula andou uma casa para poder tirar a casa de baixo. Ah, entendi, professor. E aí você vai perceber que 1,2 vezes 100, porque 10 a segunda é 100, vai dar 1.200, que dividido por 4 vai ser igual a 30 metros por segundo. Observe
que no enunciado da letra A, ele diz que a velocidade é de 15. Então ela está falsa, ela está errada, ela deu 30. Professor, o que foi que o senhor fez com essa potência de 10? 10 a segunda é 100. E 1,2 vezes 100 dá 120, que dividido por 4, 30. Ah, entendi. Beleza, show de bola. Vamos à proposição da letra B. A letra B diz assim, 40 metros por segundo, quando o jogador aplica uma força. Observe que agora ele deu a representação com a força. Olha a questão para você perceber que ele deu a representação da força. Durante o intervalo de tempo, então deu força e tempo. Aí você faz, espera aí, professor, impulso é igual a força vezes tempo, não é isso? Mas eu também sei que impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Perfeito. Então o que eu posso concluir? Que força vezes tempo é igual a variação da quantidade de movimento, que é a final menos a inicial. Como a gente pôde perceber, a quantidade inicial é zero. Ele deu o valor da força, deu o tempo, deu a massa e quer que você diga se a velocidade vai dar 40 quando for aplicada essa força. Então nós vamos colocar assim, ó, quem é a minha velocidade? A massa que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. Veja que eu não estou colocando uma nova fórmula, estou pegando as mesmas fórmulas que a gente já conhece, que a gente já trabalha e estou unificando de acordo com o enunciado da questão. A força, nesse caso aqui, ó, vai ser de 1,6 vezes 10 elevado à segunda, durante o intervalo de tempo, que é de 0,1 segundo, tudo dividido por 0,4. Ó, como eu já alertei para vocês, ó, uma casa decimal, tá certo? E aí nós vamos fazer o mesmo procedimento. Olha que legal. 1,6 vezes 100 dá 160. E 160 dividido por 4 dá 40 metros por segundo. Pronto, encontramos a nossa alternativa correta. Só que eu recebi uma mensagem durante essa semana de alguém que já pegou o material, né? E ficou muito preocupado porque ele achou que tinha duas alternativas corretas. Não tem. Deixa eu alertar para você. Ó. Deixa eu fazer isso aqui com você porque serve até como reforço para quem ficou com dúvida. A letra C diz assim, 60 metros por segundo quando a força for. Veja que ele dá a força e dá um intervalo de tempo. Então eu vou aplicar essa fórmula aqui, ó, porque é a mesma maneira de pensar, tá certo? Vou colocar aqui velocidade, força, tempo, dividido pela massa. Só que agora, a força em questão é uma força de 1,2. Observe, é uma força diferente. 1,2 vezes 10 a segunda. E o intervalo de tempo foi o mesmo, 0,1. Aí você faz, entendi, professor. A massa em questão é a mesma, 0,4. Vamos utilizar o mesmo raciocínio, elimina uma casa decimal com uma casa decimal. Pode-se fazer isso tranquilamente, não se preocupe, tá certo? E aí você tem 1,2 vezes 100, porque 10 a segunda é 100, daria 120. E 120 dividido por 4 daria 30 metros por segundo. Observe que aqui ele está dizendo que é 60, então está errado. Você entendeu aí? Ah, professor, beleza. Só para não deixar em aberto, vamos fazer aqui, então, a letra D. A letra D, ele diz assim para a gente, 90 km por hora devido à aplicação de um impulso. Ora, a gente percebeu que quando você tiver impulso e massa, você pode utilizar essa fórmula aqui, ó. Velocidade é igual ao impulso dividido pela massa. Não é uma nova fórmula, é de acordo com o enunciado, a gente trabalhou com isso daí. Aí você faz, entendi, professor. O impulso em questão que ele está colocando para a gente é de 0,12 vezes 10 a segunda, dividido por 0,4. Aí você faz, oxe, professor, é a mesma conta que a gente fez aqui, ó. Pode prestar atenção, que é a mesma conta da letra A. Então eu já sei que isso aqui vai dar 30 metros por segundo. Só que observe que a resposta da velocidade não está em metros por segundo, está em quilômetros por hora. E aí o aluno tem que sacar aquela ideiazinha que quando ele está em metros por segundo, ele deve multiplicar por 3,6 e aí sua velocidade seria o equivalente a 108 km por hora. Que não é o caso, ele disse que era 90 km por hora, por isso que está errado, tá certo? E claro, de maneira análoga, você pode fazer a letra E. Deixa eu colocar aqui nesse espaçozinho a letra E para a gente ver o que ele pede, né? A letra E diz que é de 108 km por hora
quando o jogador aplica uma força durante o intervalo de tempo. Ó, preste atenção. A gente já aprendeu que quando você tem essa representação, a gente substitui aqui, tá certo? Então, velocidade é força vezes tempo dividido pela massa. Mas observe, a força dada é a força de 1,6. Ah, tá aqui, professor, 1,6 durante o intervalo de tempo. A minha velocidade é uma velocidade, como da letra B, de 40 metros por segundo, que multiplicado por 3,6 vai dar 144 quilômetros por hora. E ele disse que era 108. Então, por conta disso, a única alternativa correta é a letra B. Deu para entender, gente? Viu que foi uma questão bem legal? Lembre-se que aqui eu estou trabalhando com vocês tentando mostrar exatamente o que o aluno pode, na hora de uma prova, cometer erros. Que é muito importante você ter a certeza do que você está fazendo. Todos os cálculos, já que a gente está treinando e agora a gente está na reta final, está muito próximo do nosso Enem, eu quero que vocês mantenham essa tranquilidade e esse grau de comprometimento, tá certo? Não marca por marcar, marque com segurança, leia a questão de uma vez, tire os dados, veja se as unidades estão corretas e substitua numa fórmula adequada, dentro do contexto da questão. Lembre sempre disso, o contexto do quesito que ele está proporcionando para você, para que você possa fazer o que ele está pedindo, ok? Vamos lá. Próxima questão. É uma questão que envolve o conhecimento de demonstração de fórmulas, algo que o Enem vem explorando nos últimos anos, sempre em uma ou duas questões no máximo, nas provas de ciências e natureza. Então a questão ela diz assim, ó, um objeto de massa m, veja que ele não dá o valor da massa, ele diz uma massa m, constante, está situado no topo. Topo quer dizer o ponto mais alto de uma trajetória, de um plano inclinado sem atrito. Se não tem atrito, o sistema é um sistema conservativo. De ângulo de inclinação θ, então você está percebendo que o ângulo é esse aqui, ó, o ângulo de inclinação θ, conforme mostra a figura a seguir. O objeto está inicialmente em repouso, então você já sabe que no ponto mais alto da trajetória a velocidade dele era igual a zero. Há uma altura h, então veja que ele dá a altura onde ele está com a velocidade zero, que é no topo, que ele chamou de hzão, do plano inclinado. E pode ser considerado uma partícula. Tendo em conta as dimensões envolvidas. Então o tamanho do bloco ele é considerado um ponto material, uma partícula, um corpo com seu tamanho desprezível, considerado o tamanho que está sendo envolvido aqui, a altura, distância, por aí vai. Aí ele diz assim, num dado instante ele é solto e desce o plano inclinado, chegando à base no instante posterior. Durante o movimento, o objeto não fica, olhe bem, não fica sujeito a nenhum tipo de atrito, sistema conservativo. E as observações são feitas por um referencial inercial. Então, ou seja, você vai adotar uma força como referência, uma força referencial para a questão, tá certo? Ela não vai mudar, ela tem que ser adaptada para essa questão aqui. No local, a aceleração da gravidade tem módulo g. Então, em vez de dar um valor, ele disse que valia g. Esse é o valor da aceleração da gravidade. Aí você faz, professor, o que eu devo fazer? Calma, veja que ele deu o texto, você já pensou. Agora, olha a pergunta dele. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa que corresponde ao valor do módulo da quantidade de movimento, ou seja, o momento linear, que um objeto de massa m adquire ao chegar na base do plano inclinado. Aí você faz, poxa, muito fácil, professor. Que é igual a m vezes v. Aí você faz, professor, mas ele quer no ponto mais alto. Esse corpo ele vai descer e na medida que ele desce, ele vai adquirindo uma velocidade, porque ele deixa de ter um tipo de energia que eu vou chamar de ponto A, que é o ponto mais alto, até o ponto B, que é o ponto mais baixo. Ou seja, você vai dizer assim, a energia mecânica no ponto mais alto é igual à energia mecânica no ponto mais baixo. Por quê? Porque o sistema é chamado de sistema conservativo. E aí você sabe que a energia mecânica ela é composta pela energia cinética mais a energia potencial no ponto mais alto. Energia cinética no ponto mais baixo, mais energia potencial no ponto mais baixo. Aí você diz, espera aí, professor, no ponto mais alto a velocidade dele era zero. Se não tem velocidade, não tem energia cinética. Muito bom. E também você vai perceber que ele adotou como nível de referência o nosso NR, ou seja, a base,
Um ponto onde a altura era igual a zero, então não tem altura no ponto B. Entendido, professor? Então eu posso concluir que a minha energia potencial é mgh, porque foi dada h para esse enunciado, tá certo? E a minha energia cinética? mv² sobre 2. Observe que eu tenho massa de um lado, massa do outro. Beleza, professor? O 2 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. E aí você vai ter 2gh. O que a gente vai perceber? Que essa velocidade está elevada ao quadrado, ela pode passar para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então V é igual a raiz quadrada de 2gh. 2gh. Deixa eu só apagar isso aqui que ficou um pouquinho borrado, né? H, porque foi H que ele deu no texto. Beleza, professor. E agora? Nós não encontramos a velocidade? A velocidade no momento que ele quer a quantidade de movimento? Então é exatamente isso que nós vamos fazer. A massa m, que eu não sei quem é, e aonde eu tenho velocidade, eu vou colocar raiz de 2gh. E com isso, galera, você encontra a alternativa da letra A. Uma questão bem legal, bem elaborada, muito bem feita, né? Os dados claros, o texto enunciado, ele diz exatamente o que ele está querendo, ok? Vamos para mais uma questão, a questão de número 5, ou desculpe, a questão de número 6, né? E para poder fazer essa questão de número 6, ele diz assim, considere as seguintes assertivas sobre quantidade de movimento, que também pode ser chamado de momento linear. É a mesma coisa, tá certo? Momento linear e quantidade de movimento é a mesma coisa. 1. A lei da conservação da quantidade de movimento, ou momento linear, é válida na física clássica e na mecânica quântica. E um dos principais um dos princípios fundamentais da conservação da física devido à universalidade e à generalidade. Bem, essa proposição ela pode causar assim alguma, né? Poxa, professor, a física clássica eu domino direitinho, né? A física newtoniana, eu sei que o sistema ele é conservativo, porque quando a gente diz que é uma conservação na quantidade de movimento, eu desprezo as forças externas. E aí eu vou dizer que a força interna é muitas vezes maior do que a força externa. Para a quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Muito bom, cara. Tá perfeito isso. Só que você tem que entender que essa conservação da quantidade de movimento ela também serve na física quântica. Ela, inclusive, foi a base do efeito fotoelétrico de Einstein, que ganhou o prêmio Nobel, tá certo? Então preste atenção, porque essa lei tanto serve na física clássica de Newton, como na física quântica, que envolve aí os conhecimentos, né, de Einstein, da física que hoje a gente trabalha como sendo a mais moderna, mais atual. Então, em um sistema onde você pode desprezar as forças que agem sobre um corpo, ou se essas forças existirem, você tem que saber que as forças internas têm que ser muitas vezes maiores do que as forças externas, para que você possa garantir que toda a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, chamado de sistema conservativo. Então essa primeira proposição está perfeitíssima, correta. Ela tanto serve na física clássica como na física quântica, na mecânica quântica. 2. A quantidade de movimento linear num sistema se conserva se a resultante das forças, parece que eu falei isso há pouco tempo para vocês, né? Então, se a resultante das forças que atuam sobre ele for igual a zero. Aí você faz, professor, foi isso que o senhor quis dizer quando afirmou que se você pegar a soma de todas as forças que agem sobre um corpo, ela deve ser nula para que ocorra o sistema? Ou então, você deve garantir que a soma de todas as forças externas que você tenha no sistema seja muitas vezes menor do que a soma, esse é o símbolo de somatório, né, de todas as forças internas, que é o caso de uma explosão, de uma granada, né, de uma bomba. Então você tem que as forças internas são infinitamente maiores do que as forças externas. E com isso essa proposição ela se torna verdadeiríssima. Proposição número 3 diz assim: a quantidade de movimento linear de uma grandeza vetorial, ou seja, caracteriza-se por módulo, direção e sentido.
Tá certíssimo isso, cara. Quer ver? Ó? Preste atenção para a gente poder entender. Quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. A massa é uma grandeza escalar. Já a velocidade é uma grandeza vetorial. Professor, quando eu tenho um produto de uma grandeza escalar por uma grandeza vetorial, o resultado é uma grandeza vetorial. Então, se ela é uma grandeza vetorial, ela precisa de um módulo, uma direção e um sentido para ficar perfeitamente compreendida. E com isso, você tem que a proposição 1, 2 e 3 estão corretas. Alternativa, letra D de doidinho. Outra questão também bem legal, cuidado com a teoria, né? Uma palavrinha pode fazer toda a diferença, então sempre, nunca, necessariamente, são coisas que você tem que ter cuidado. Se liga nessa informação, tá ok? Questão de número 7. Essa questão é maravilhosa. Na questão número 7, nós vamos poder fazer o seguinte, ó. Acompanhe o raciocínio comigo para a gente poder trabalhar o desenvolvimento dessa questão. Diz assim, um carrinho de massa 300 gramas. Então, como ele ainda não disse quem era esse carrinho, vamos chamar de carrinho A. Quem é o carrinho A, professor? Um carrinho que tem 300 gramas, que é 0,3 quilogramas. É solto. Se ele é solto é porque a velocidade inicial é igual a 0. A partir de uma altura H. Ah, professor, então nós encontramos o carrinho A. Ó, é esse o nosso carrinho A, porque ele foi solto a partir de uma altura H, como ele disse, de uma rampa e colide frontalmente. Então ele vai descer, quando chegar aqui embaixo ele vai colidir frontalmente com outro carrinho de massa. Então vamos mudar aqui a cor da caneta para poder chamar a atenção de vocês, né? A massa do carrinho B é uma massa de 200 gramas, já sei que esse é o carrinho B, e que tem uma velocidade inicial V. Ele não disse quanto era, só chamou de velocidade V. Entendi, professor. Beleza, sem dificuldade. Aí ele diz agora que se move para a direita. Como a gente está observando aqui, o movimento de B é para a direita. Os atritos dos carrinhos com a superfície são desprezíveis, então não tem atrito, sistema conservativo. E a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Observa que ele dá o valor da altura como sendo 20 centímetros, que você sabe que é a mesma coisa que 0,2 metros. Então essa altura, 0,2 metros. Você faz, entendi, professor. Beleza, tranquilo. Ele diz assim, após o choque, ambos movem-se juntos para a direita e sobem a rampa até a mesma altura H. Então isso aqui é muito importante. Ó. Primeiro você vai entender que eles vão estar se movendo juntos, né? E se eles movem-se juntos, a colisão é chamada de colisão inelástica. Só que antes da gente descobrir essa colisão inelástica, eles vão bater e vão voltar até a mesma altura juntos, né? Eu quero que você me diga quem é a velocidade V desse carrinho de 200 gramas. Então vamos pensar por etapa. A primeira coisa que nós vamos fazer, o primeiro passo que nós vamos trabalhar aqui na questão é com o carrinho A. Então nós vamos colocar aqui o carrinho A. Eu vou me preocupar inicialmente só com o carrinho A, tá certo? Vamos ver se a gente, quando estiver fazendo essa questão, carrinho A, né, a gente possa pensar o que vai acontecer com ele. Ele vai descer até chegar na posição horizontal. Ah, é verdade, professor. Só quando ele desce, ele está no ponto mais alto da trajetória e vai chegar no ponto mais baixo da trajetória. Então eu vou dizer que a energia mecânica no ponto mais baixo, né, a energia mecânica no ponto mais baixo vai ser igual à energia mecânica no ponto mais alto. Lembrando que a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Só que quando ele chega no ponto mais baixo, ele não tem altura. Então ele vai ter apenas a energia cinética. Ah, entendi, professor. E quando ele está no ponto mais alto, a velocidade dele é zero. Ele foi abandonado a partir do repouso. Então não tem energia cinética, só tem altura. Então, M de A, G, H. Observe, massa de um lado, massa do outro. Corto. Numa conservação de energia mecânica, a gente pode cortar as massas. E a velocidade dele, que é o que eu estou querendo saber, ó, velocidade de A, o 2 que está dividindo passa para o outro lado, multiplicando. Logo, a velocidade de A
seria raiz de 2 vezes 10 vezes a altura, que é 0,2. E a velocidade de A seria 0,2 vezes 10 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, e raiz quadrada de 4 dá 2 metros por segundo. Quer dizer, professor, que quando o carrinho chegou na parte mais baixa de sua trajetória, a velocidade era de 2 metros por segundo? Para a gente poder fazer esse segundo passo, para a gente poder trabalhar agora esse segundo passo, deixa eu colocar aqui, segundo passo, nós vamos chamar de colisão inelástica. Professor, como é que a gente sabe que a colisão é inelástica? Porque eles movem-se juntos após a colisão. Ah, entendi, professor. Então quer dizer que vai acontecer o seguinte, ó. Nós vamos ter um carrinho B, deixa eu colocar aqui o carrinho B, que tem uma velocidade desconhecida, e nós vamos ter um carrinho A, que agora a gente descobriu que a velocidade dele é de 2 metros por segundo. Essa situação é vivida imediatamente antes da colisão. Ora, o que ele afirma para a gente é que depois da colisão os carrinhos ficam colados, presos um no outro. Ah, entendi, professor. Na colisão inelástica, os corpos ficam grudados, incrustados, presos. Exatamente isso. A ideia é que os carrinhos permaneçam colados um no outro. Aí você faz, estou entendendo, professor. Então, deixa eu só colocar aqui o carrinho B, que é o vermelho, e o carrinho A, que é o carrinho azul. Só que na questão tem algo muito interessante. Pouquíssimas pessoas percebem isso. Ele diz que após o choque, ambos movem juntos para que eles, preste bem atenção, subam até a rampa na mesma altura. Professor, para que eles subam na rampa, quando eles baterem, eles vão ter que voltar para ir para a rampa, não é? Mas para pensar comigo, gente, é muito importante isso. Se esses dois carrinhos vão atingir exatamente a mesma altura, significa dizer que, como não precisa da massa, né, ele vai ter uma energia no ponto mais baixo, uma energia no ponto mais alto, onde as massas são desprezíveis. Para que ele consiga chegar aqui em cima, ele deve ter a mesma velocidade que ele tinha quando desceu. Ou seja, após a colisão, os dois carros juntos devem ter a velocidade de 2 metros por segundo, que é a única possibilidade, ficou aqui um pouquinho apertado, deixa eu colocar aqui do lado, a velocidade de 2 metros por segundo, que é a única possibilidade dos dois chegarem até o ponto mais alto da trajetória. Você faz, ah, entendi agora, professor. Eles bateram, ficaram incrustados e subiram agarradinhos até o ponto mais alto da trajetória. Como na conservação da energia mecânica as massas podem ser simplificadas, porque são iguais no ponto mais alto e no ponto mais baixo, então ele só consegue chegar ao ponto mais alto se tiver a mesma velocidade no primeiro desenho quando ele desceu. Se ele desce e atinge a velocidade 2, para atingir a velocidade 0, ele tem que começar com a velocidade 2. Show de bola! E aí você vai fazer assim. Então, professor, eu posso pegar aqui a soma de toda a quantidade de movimento antes tem que ser igual à soma de toda a quantidade de movimento depois da colisão? Exatamente isso. Observe que antes da colisão o B estava para a direita e o A estava para a esquerda. Um é positivo e outro é negativo. Nós vamos adotar o eixo da ordenada do x que vale para a direita positivo, para a esquerda negativo, e vamos dizer assim, ó, massa de B, velocidade de B, menos, porque o A está para a esquerda, massa de A, velocidade de A. Depois da colisão eles permanecem agarradinhos, massa de A mais massa de B, incrustados, presos um no outro, e com a velocidade que imediatamente após a colisão, né, a gente descobriu que valia 2 metros por segundo para que ele possa chegar até o ponto mais alto da trajetória. Agora acabou a física, virou continha de bodega, é só uma substituição de valores. Observe, no texto a massa de B vale 200 gramas, que é a mesma coisa que 0,2 quilogramas. Então eu vou colocar 0,2 multiplicado pela velocidade desconhecida, V. A massa de A é 0,3 e sua velocidade imediatamente antes da colisão é 2, que a gente descobriu no primeiro passo. Vou somar as massas, 0,3 mais 0,2, com a velocidade, que também a gente entendeu, sem precisar nem fazer conta, só pela interpretação,
se ele desce de uma altura e chega até embaixo, a velocidade é 2, para subir e atingir a velocidade 0, ele tem que começar com a velocidade de 2. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos para cá, só para a gente poder ter um espaçozinho melhor de trabalhar. 0,2V, eu vou colocar aqui 0,2V, que o V é o que nós estamos querendo descobrir. 0,3 vezes 2 vai dar 0,6. 0,2 mais 0,3 vai dar 0,5. 0,5 vezes 2 vai dar 1. 0,V. 1 está negativo, passa para o outro lado positivo. 0,2 vezes V é igual a 1,6. Vê que legal. Tem uma casa decimal em cima, tem uma casa decimal embaixo. É como se você tivesse 16 dividido por 2, sua velocidade, 8 metros por segundo. E a alternativa correta, letra A, uma questão muito legal, muito interessante, de um tema que o Enem adora trabalhar. Conservação de energia mecânica, conservação da quantidade de movimento. Beleza? Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like, faça o seu comentário, ajude esse projeto a crescer cada vez mais para que a gente possa ter mais pessoas compartilhando desse nosso conhecimento. Vamos então a mais uma questão da prova, da nossa lista de exercícios, a projeção da prova do Enem, que traz para a gente o seguinte. A questão número 8, ele diz assim, no RIC de patinação, ou seja, na pista de patinação, 2 patinadores, João, com massa, então vou começar colocando a massa de João como sendo 84 quilogramas e Maria, vamos colocar massa M de Maria, de 56 quilogramas. Estão abraçados, então isso aqui é muito importante, ó, eles estão abraçados em repouso sobre uma superfície de gelo, ligados por um fio inextensível de 10 metros de comprimento. Então a ideia, L é o comprimento do fio, é que você imagine 2 patinadores que estão colados, abraçados um com o outro e que na cintura dele existe uma corda e na cintura dela existe uma corda. Na cintura de João e na cintura de Maria. E essa corda está no chão. Eles estão agarradinhos e você tem 10 metros de corda entre eles, só que obviamente não está esticado porque eles estão agarradinhos, estão colados. Ah, entendi, professor. Aí ele diz assim, desprezando os atritos, para dizer que o sistema é um sistema conservativo, entre os patinadores e a superfície de gelo, é correto afirmar que se eles se empurram... Opa, professor! Na terceira lei de Newton, quando um empurra o outro, um vai para um lado, outro vai para o outro. Ah, que legal, professor! Mas eu também sei de uma coisa, que aquele que possuir a maior massa vai ter a menor velocidade. Ah, que legal, professor. Então quer dizer que eles vão ter espaços diferentes? É, porque obviamente eles têm massas diferentes. Óbvio que eles vão percorrer a mesma distância de um com o outro. As massas são diferentes, um vai percorrer uma distância maior, outra menor. Só que eles estão limitados por uma corda. Lembra que eles estão presos por uma corda que tem 10 metros? Tanto é que ele diz assim pra gente, ó, passam a descrever movimentos retilíneos uniformes em sentidos opostos, de acordo com a terceira lei de Newton, né? João empurra Maria, Maria empurra João. A distância em metros percorrido por Maria. Então quero que vamos determinar aqui a distância percorrida por Maria. Antes do fio se romper, ou seja, quando ele atinge o máximo, quando ele está esticado ao máximo, aos 10 metros. Aí você faz, espera aí, professor. Eu costumo dizer que o aluno não tem que ter medo de fazer um desenho, se ajudar para ele fazer um desenho, tá certo? Ah, mas eu não sei desenhar. Não tem problema, ninguém vai julgar se seu desenho é bonito ou feio. Você vai perceber, por exemplo, que eu vou dizer que isso aqui é Maria. Olha que ridícula. Isso aqui é João. Ah, professor, então posso fazer aqueles palitinhos mesmo assim, bem feinho? Pode. E entre eles tem uma corda, né? Que eles estão presos. Essa situação vivida imediatamente antes, quando os dois estavam em repouso. Depois, o que foi que aconteceu? Maria foi para um lado, vamos colocar aqui velocidade de Maria. E João, vamos colocar aqui velocidade de João, foi para o outro. Entre Maria e João tem uma corda, que eu sei que vale exatos 10 metros. Só que tem um detalhe, dessa posição onde ele estava inicialmente, que é o meio dela, né?
eu não sei quem percorreu mais, quem percorreu menos. Então eu vou fazer assim, para poder destacar, eu vou dizer que Maria vai percorrer uma distância x, Maria vai percorrer uma distância x e João vai percorrer uma distância y. Não sei ainda quem é quem. Tá certo? Eu estou chutando aqui, tá certo? Estou dizendo que Maria percorre uma distância x, João percorre uma distância y. Ou poderia colocar 1 e 2, delta 1, delta 2, a seu critério. Estou chamando de x e y só para a gente entender. Contanto que você entenda que se você somar x mais y, tem que dar igual a 10. Essa é a condição necessária, tem que dar 10 metros, tá certo? Então, a soma de x mais y tem que ser obrigatoriamente igual a 10. Outra coisa também que a gente vai ter que perceber, essa situação foi a situação vivida imediatamente depois da colisão. Então eu posso fazer assim, a soma de toda a quantidade de movimento antes da colisão deverá ser igual à soma de toda a quantidade de movimento depois da colisão. Conservação da quantidade de movimento. Beleza, professor. Só que antes os dois estavam em repouso, então não tem quantidade de movimento, é igual a zero. Depois você vai perceber o seguinte, ó, que Maria vai estar se deslocando para um lado, João vai estar se deslocando para o outro. Então o que é que a gente pode interpretar aqui? Vamos ver se a gente entende, preste atenção. Menos a massa de Maria, velocidade de Maria, porque ele está indo para a esquerda, né? Mais, porque ele está indo para a direita, massa de João, velocidade de João. Se está negativo, passa para o outro lado positivo. Massa de Maria, velocidade de Maria, massa de João, velocidade de João. Observe, a massa de Maria foi dada no enunciado como sendo 56. Mas, professor, ele não deu a velocidade. Mas pensa comigo, a gente não sabe que velocidade é ΔS sobre ΔT? Maria, ela percorreu uma distância x, que eu ainda não sei quem é, e gastou para isso um tempo t. A massa de João, ele deu pra gente, que foi 84. E a mesma coisa eu vou pensar, qual foi a velocidade dele? A velocidade foi o deslocamento que ele percorreu, que foi y, e divido pelo tempo. Observe que o tempo que Maria passa indo para um lado, João passa para o outro. Mesmo tendo valores diferentes de velocidade e de distância, mas o tempo é o mesmo, porque o tempo de um é igual ao tempo do outro no movimento. Ah, que beleza, professor. Então eu posso simplificar isso. E por conta desse critério, olha o que é que eu vou fazer agora, que é um cuidadozinho matemático, certo? Sobrou pra gente 56x igual a 84y. Como eu estou querendo relacionar o valor de um de outro, então esse 56 que está multiplicando eu vou passar para o outro lado dividindo 84 dividido por 56 igual a y. 84 dividido por 56 dá exatamente 1,5. Ah, professor, entendi. Ora, se você chegou nesse procedimento, se você viu isso daí, você pode concluir o seguinte, logo, você pode pensar que x mais y é igual a 10, que foi a condição que foi imposta no texto. Beleza, mas o x ele vale 1,5 do valor de y, mais y vezes 10. 1,5 mais 1 dá 2,5y. Que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Vê como ficou legal agora. 10 dividido por 2,5 vai dar exatamente 4 metros. Olha, se você sabe que João andou 4 metros e tudo tem que dar 10, então isso aqui tem que dar 6, não é? Mas vamos ver se realmente o nosso raciocínio está correto. 1,5, descobrimos que y vale 4, olha que legal, o x deu igual a 6 metros, ou seja, Maria percorre uma distância de 6 metros, enquanto João percorre uma distância de 4 metros, que foi aquilo que eu falei para você. Como João tem uma massa maior, ele percorre uma distância menor. Como Maria tem uma massa menor e recebe a mesma força que João, porque forma um par de ação e reação, força de ação é igual a força de reação em modos, porém de sentidos opostos, o corpo que tiver menor massa, obviamente, vai se deslocar mais. E foi provado como é que a gente consegue fazer isso, ok? Chegamos então à questão número 9, que foi a questão do ano passado da prova do Enem. Uma questão que, no meu ponto de vista, teve algumas falhas muito grandes. Falhas essas que eu sei que comprometeu
o vestibular, principalmente aqueles alunos que estavam mais concentrados, que tinham estudado mais fechado, né? Eu vou explicar para vocês por quê. Mas na visão do elaborador da prova de física tinha uma resposta. E eu vou também mostrar para você que visão era essa. Apesar de não ser fisicamente assim aquela coisa aceitável, né? Mas dá pra gente fazer a questão sim. Só que vamos lá, vamos apontar algumas coisas para que exatamente esse ano, quando você estiver fazendo a prova, você tenha esse tipo de cuidado, porque eu sei que agora o Enem não vai deixar mais passar esse tipo, ele recebeu crítica do Brasil inteiro, todos os professores de física, pelo menos os professores de bom senso, fizeram essa reclamação perante ao Enem, não pedindo nem para anular, porque tinha uma alternativa apenas, né? Mas que ele tivesse esse cuidado mais, né, detalhado, principalmente com esses alunos, que é o caso de vocês, que estão estudando, estão dedicando o seu tempo, né, para que saia uma coisa perfeita. Vamos lá, diz assim, ó, em qualquer obra de construção civil é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, ou seja, EPI, é o famoso EPI, né, equipamento de proteção individual, tal como capacetes. Então ele está citando um exemplo de capacete na construção civil. Por exemplo, a queda livre. Ora, se ele está falando em queda livre, a velocidade inicial eu já sei, é igual a 0. De um tijolo cuja massa, então nós vamos colocar aqui a primeira informação matemática, que é de 2 kg, com uma velocidade inicial igual a 0. Essa é a massa de um tijolo, que está a uma altura de 5 metros. Observe. Até aqui, tudo bem, você pode estar na construção civil e ter uma altura de 5 metros, onde tem um tijolo posicionado, sem problema nenhum. Mas ele não disse ainda se era 5 metros em relação ao solo, em relação a um andar, em relação... Não falou. Só que ele diz assim, ó, cujo impacto contra um capacete pode durar até 0,5 segundos. Eu considerei esse o primeiro ponto falho. Ele poderia ter dito em 5 segundos, em 0,2 segundos, em 0,002 segundos, mas até, então até limita muito a gente trabalhar, do 0 até 0,5 segundos, que é um tempo muito grande para um corpo em queda livre de 5 metros, tá certo? É um tempo exagerado, mas não vamos entrar nesse mérito agora não, tá certo? O que eu vou colocar aqui é, como o Enem pediu, um intervalo de tempo de impacto equivalente a 0,5 segundos. Esse foi o tempo de impacto para um objeto que é um tijolo que está caindo no capacete de um operário. Resultante de uma força impulsiva, aqui é outra coisa que eu quero chamar a atenção de você, média maior que o peso do tijolo. Certo, beleza. Então, professor, o que é que eu vou imaginar? Deixa eu fazer aqui uma situação, como eu disse para você, não é pra gente, nossa, que desenho lindo, não é essa a ideia. Quem tiver habilidade para desenhar e tiver a tranquilidade na hora da prova fazer um desenho, então sinta-se à vontade, tá certo? Eu vou me preocupar aqui em fazer uma análise da maneira mais simples possível para que o aluno na hora da prova ele também sinta essa tranquilidade. Ah, eu posso fazer o desenho, o desenho do professor Neto ficou feio, o meu também pode. Olha que coisa triste. Vamos imaginar que isso é um capacete, tá certo? E que você tem um tijolo que está posicionado, já que ele disse que ia ser o impacto contra um capacete, vamos dizer que a altura é essa, entre o tijolo e o capacete, apesar dele não ter afirmado, eu estou supondo pelo enunciado que ele vai ter um impacto com o capacete e ele está a uma altura do impacto. Então eu posso concluir com isso, ele poderia estar do solo, mas vamos imaginar que é do capacete que ele está se referindo, que ele tem 5 metros e que ele foi abandonado. Você concorda que na medida com que esse tijolo ele for caindo, ele vai perdendo energia potencial e ganhando energia cinética? Não é isso? Tudo bem, vamos lá. Então fizemos o primeiro momento, a primeira análise aqui do enunciado, certo? Aí ele disse, supondo que a aceleração da gravidade, então existe uma aceleração da gravidade apontando para baixo, e ele está dizendo que essa gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. E que o efeito da resistência do é desprezível. Então, se é desprezível, o sistema é considerado um sistema conservativo. Toda a energia potencial vai ser convertida em energia cinética imediatamente antes do impacto no capacete. Ah, professor, então quer dizer, veja, é o mesmo molequinho, é o mesmo capacete, coisa ridícula, né? Mas vamos imaginar isso. E aqui está o nosso tijolo. Nesse momento, exatamente, imediatamente antes do impacto, ele vai possuir uma velocidade. Então nós vamos colocar a velocidade
imediatamente antes, vou colocar aqui antes do impacto para ficar mais fácil da gente interpretar, porque daqui a pouco eu vou jogar com esse tipo de conhecimento para vocês, tá certo? Então só para a gente poder entender, isso aqui é imediatamente antes do impacto. Professor, o que vai acontecer agora? Preste atenção. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos? Pergunta relativamente simples. Eu quero que você me diga a força impulsiva. Ela vale imediatamente o valor de quantos tijolos? Já que a massa dele de um único tijolo vale 2,5 kg. Mas espera aí, qual é o problema dessa questão? Vai ter um impacto, certo? Uma colisão. Essa colisão foi uma colisão unidimensional ou foi bidimensional? Porque se ela for unidimensional, ele pode bater e voltar com a mesma velocidade se a colisão for perfeitamente elástica. Ele pode bater e perder um pouco se a colisão for parcialmente elástica. Ou pode ser uma colisão inelástica, que ele bate e fica preso no capacete. O impacto, bateu e ficou no capacete. Ele não deixou claro isso. Se bem que para a gente poder acertar essa questão, eu vou considerar que ele vai ficar preso no capacete. Bateu e achatou o capacete, ficou preso um tijolo no capacete do nosso operário. Mas existia a possibilidade da colisão ser bidimensional, ou seja, bater e ir para um lado, bater e descer, bater e formar uma inclinação subindo. Ele não afirmou isso. Então, para um bom aluno, ele já ficou em dúvida. Que tipo de colisão é essa? Como é que eu vou saber? Mas vamos adotar essa hipótese que eu falei aqui para você, de quando, olha bem que ridículo, tá certo? Quando ele bater no capacete, ele vai achatar o capacete e vai ficar preso no capacete. Ah, entendi. A velocidade dele passa a ser 0. Ou seja, toda a velocidade que ele adquiriu na queda, que vai ser essa velocidade aqui, vai ser neutralizada porque ele ficou preso no capacete. O operário bateu. Seria uma coisa impossível. Na prática, se a gente substituísse os números, ele seria achatado, jogado para baixo pelo menos 2,5 metros pelo impacto do tijolo sobre o seu capacete. Mas não vamos levar em consideração isso, vamos tentar fazer como o Enem pediu. Bem, primeiro eu vou dar uma dica para que você entenda. Se você analisar a situação, por exemplo, vamos colocar aqui uma força apontando para cima que é chamada de força normal. Por quê, professor? Porque na hora que o tijolo bate no capacete, o capacete empurra o tijolo empurra o capacete. E vai ter uma força apontando para baixo que é chamada de força peso. Então você teria a força normal, vertical para cima, a força peso para baixo. A resultante dessas duas forças, tradicionalmente, seria o que a gente chama de força impulsiva média. Essa força impulsiva média é a resultante das forças que atuam no momento do impacto. Só que o que foi que ele fez, que é uma coisa também que me doeu bastante, ele desprezou o peso e considerou que essa força impulsiva era apenas a força normal. Se ele quisesse isso, ele poderia ter dito: considere que a força impulsiva representa a força normal pelo impacto, que aí ficaria mais simples. Ou seja, para poder acertar essa questão, a gente vai ter que considerar que a força impulsiva é essa força normal, é uma força de reação ao apoio, que é uma força vertical e para cima. Então vamos dividir isso aqui em 2 passos. Eu vou chamar isso aqui de primeiro passo, é esse primeiro momento que ela vai estar caindo, e vou chamar isso aqui de segundo passo, que é o momento que você tem imediatamente antes da colisão e imediatamente depois da colisão, vou chamar de segundo passo, ok? Primeiro, nós vamos imaginar essa situação. Claro que eu estou utilizando aqui a hipótese de dar a resposta que o Enem queria, porque de imediato essa questão já estaria fora de cogitação pela quantidade de erro que tem aí, tá certo? Mas vamos supor que o aluno tivesse, na hora da prova, imaginado o que o elaborador dessa questão queria, que o impacto fosse inelástico, onde o corpo vai permanecer nulo, e que essa força impulsiva fosse considerada a força normal entre o capacete e o tijolo. Vamos imaginar isso. Então, no meu primeiro passo, o que é que eu devo fazer? Descobrir qual é a velocidade imediatamente antes da colisão. E aí, como você já sabe, energia mecânica no ponto mais baixo é igual à energia mecânica no ponto mais alto da trajetória. Se ele parte do repouso, então no ponto mais alto ele não tem energia cinética, só tem energia potencial gravitacional.
E como ele chega no ponto mais baixo, que é exatamente a altura do capacete, onde a gente vai considerar o NR, o momento do impacto, então ele não vai ter mais altura. Ele passa a ter apenas a velocidade com que ele atinge, com que ele chega até o capacete desse operário. E aí você vai dizer mv² sobre 2. A massa você corta, a velocidade passa a ser 2gh. O 2 está dividindo, passa multiplicando, a velocidade ao quadrado passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Observe, 2 vezes 10, vezes a altura que ele deu para a gente, que é 5. 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 10 dá 100, raiz quadrada de 100 dá 10 metros por segundo. Professor, quer dizer que essa velocidade imediatamente antes do impacto foi de 10 metros por segundo? Exatamente isso. E o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos para o nosso segundo passo. E o segundo passo fala que toda a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. É só isso que você vai ter que se preocupar nessa questão, fazer essa conservação da quantidade de movimento. Mas também, claro, você fica aí a seu critério, eu vou utilizar um outro raciocínio que eu considero que você pode interpretar comigo muito simples. Houve um impacto, e nesse impacto eu posso dizer que o impulso é igual à variação na quantidade de movimento. Porque vai ter uma variação na quantidade de movimento? Com certeza. Ele vai ter uma quantidade de movimento imediatamente antes, e depois da colisão a velocidade é zero, não tem. Devido a uma ação de uma força. Ah, professor, então eu posso dizer que força média vezes o tempo de duração do impacto vai ser igual. Deixa eu apagar isso aqui, depois eu faço de novo esse desenho para explicar para você como é que deveria, né? E aí eu vou colocar final menos inicial. Mas pelo que a gente deduziu, ele vai ficar preso no capacete. E se ele vai ficar preso no capacete, a velocidade final é igual a zero. O que eu posso concluir também? Que ele está trabalhando o valor modular. E trabalhando em módulo, ou seja, para tirar o sinal negativo, né, essa força passaria a ser a força normal, que é um erro, mas é assim que ele quer que você pense, né? Porque ele disse que essa força impulsiva é muito maior do que o peso do tijolo. Então a gente está considerando que ela seja a força normal, a única força que está agindo no tijolo. Durante o intervalo de tempo que ele disse para a gente que era de 0,5 segundos, esse sinal negativo vai sair com o módulo, né? Então elimina pelo módulo. A massa do tijolo corresponde a 2,5 e a velocidade imediatamente do impacto, antes do impacto, a gente encontrou que é igual a 10 metros por segundo. Logo, a minha força normal seria 2,5, porque 2,5 vezes 10 dá 25, dividido por 0,5. Todo número dividido por 0,5 é o dobro, então a reação normal, também chamada de força impulsiva pelo elaborador da prova, só por ele, deu 50 newtons. Aí o cara faz, ah, professor, então agora ficou fácil, né? Se você conseguisse chegar a essa lógica louca, né, você ia dizer o seguinte, que essa força normal, já que você tem o peso do tijolo, que é massa vezes a aceleração da gravidade, a massa de 2,5 e a gravidade 10, o peso daria de 25 newtons. Ora, a força normal vale 2 vezes o valor do peso. Então significa dizer que você precisaria de 2 tijolos para poder atingir o que ele queria. Mas lembrando que esse tipo dessa maneira de fazer aqui não é uma maneira que me agrada, não é uma maneira que agrada aos físicos. Acredito que o cara, quando elaborou, ele cometeu alguns erros na elaboração, mas essa é a maneira que o Enem queria que o aluno fizesse, essa é a maneira que o aluno deveria ter jogado aí na questão, no enunciado, tá certo? O correto deveria ele responder, como eu disse para você, sobre o capacete, né? E aí você ia perceber que ainda bem que não tinha alternativa, graças a Deus que não tinha alternativa, né? Então você teria a força normal, que é a reação do tijolo sobre o capacete, a força peso e a resultante entre elas. Essa resultante ia dar 50, o peso ia ser 25 e a força normal ia dar 25 mais 50 ia ser 75 newtons. E aí 75 é 3 vezes o valor da força peso. 3 tijolos deveria ser isso. Então, essa deveria ser a maneira fisicamente correta de trabalhar toda vida que tem um impacto, que tem uma colisão.
Como eu disse para você, foi uma questão que apresentou bastante falhas. Os valores não condizem com a realidade, são números assim que quando a gente faz as contas são totalmente fora de um contexto, de uma realidade. Não diz qual foi o tipo de colisão, que eu considerei isso aí uma coisa extremamente grave, eu acho que só por isso a questão deveria ter sido anulada, mas vendo o contexto de um enunciado que ele induziu o aluno a pensar que o tijolo ficaria no capacete, né? Você poderia pensar nisso. E a outra coisa foi que ele desprezou a ação da força resultante, considerando apenas a força normal como sendo a única força que age no momento do impacto. A gente sabe que no tijolo, além da força normal, tem a força peso. E não dá para desprezar isso daí, tá ok? Mas está feito, foi essa questão. Espero que esse ano eles tenham um cuidado muito maior na hora da elaboração, porque o assunto requer esse cuidado. E vamos adiante. Vamos apelar para que esse ano a gente não perca tanto tempo numa questão por dúvidas ou por mal elaboração, né? Que o Enem tenha um cuidado, porque ele recebeu críticas de vários cantos do Brasil, como eu já falei para vocês, inclusive minha, sobre essa questão. Mas vamos lá. Questão número 10, para a gente fechar a nossa lista. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, manda aí a sua dúvida. Eu tenho o maior prazer em te ajudar, tá certo? A questão 10 diz assim, vamos lá. No gráfico da figura a seguir, tem-se a intensidade da força F em newtons em função de um tempo t em segundos. Nesse gráfico, a força que é a resultante das forças exercidas sobre o corpo de massa m tem uma direção constante. Determine o valor do impulso da força em newton-segundos sobre o corpo somente no intervalo de 0 a 4. Você fala, mas professor, ele está indo de 0 a 6. Não quero de 0 a 6, eu quero de 0 até 4. Aí você faz, professor, então peraí. Eu posso dizer que de 0 até 2 segundos eu tenho uma área 1, que é a que eu estou pintando aqui em vermelho, que é a área de um trapézio? Exatamente. Posso dizer que de 2 até 4 eu tenho uma área 2, que eu estou rachurando em azul, que é a área de um retângulo? Exatamente. Veja que não é um quadrado, porque as dimensões são diferentes, é um retângulo. Aí você faz, professor, mas o que é que a gente aprendeu com isso? A gente aprendeu que quando a força é uma força variável, o impulso ele é numericamente igual à área da força vezes o tempo. Como você tem duas áreas, então você vai somar a área 1 mais a área 2, levando em consideração se ela está acima do eixo, essa área é positiva, se ela estiver abaixo do eixo, a área é negativa. Como as duas áreas estão acima do eixo, então você vai fazer isso aqui para mim, ó. Preste atenção. Quem é minha área 1? Minha área 1 é a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2, porque se trata de um trapézio. Show de bola. E quem é a área 2? A área de um retângulo. Base vezes a altura. Então a gente pode e deve substituir os nossos valores agora com muito carinho. Ó. Preste atenção, por favor. A nossa base maior, já que ele está deitado, vai ser tudo isso aqui. Ó. Então o meu Bzão, de 0 até 10, a minha base maior, 10. E minha base menor vai ser esse pedacinho aqui, ó, de 0 até 5, 5. A altura, já que é um trapézio deitado, seria representado de 0 até 2, 2. E tudo dividido por 2. Vamos agora à segunda área. De 2 até 4, só esse intervalozinho de 2 até 4, você tem uma base 2. E uma altura que vale 5. Acabou a física, virou continha de bodega, mas vamos fazer isso com muito carinho. 2 em cima com 2 embaixo eu corto. 10 mais 5 vai dar 15. E 2 vezes 5, 10. 15 mais 10, 25 newtons-segundos. Bem, galera, tá aí a nossa projeção. A gente viu uma questão com gráfico, com áreas diferentes. A nossa alternativa correta, letra C. Ok? De boa? Tranquilo? Então, galera, espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado bem essas 10 semanas que passou junto aí. Não vou abandonar vocês. Na hora que você precisar, eu estou aqui. É só entrar em contato, @Física Explica. A Física Explica está disponível para você. Esse canal ele foi feito com esse propósito para ajudar alunos como você que quer fazer exatamente da física um ponto para passar no Enem. Tá ok? Um abraço bem forte. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Até a nossa próxima. Valeu, galera. Show de bola. Sucesso. Você é incrível.